Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você tá vendo esse vídeo, né? E hoje, pra você que talvez esteja acompanhando esse vídeo no momento que foi lançado, provavelmente não é cedo, né? Muito menos. Não é muito cedo, não é tarde. É um pouquinho, vai ser provavelmente um pouco tarde, né? Quando eu lançar esse vídeo. De qualquer forma, esse vídeo aqui é uma introdução à cinemática. Eu vou abordar alguns conceitos iniciais, vou dar um panorama geral sobre os movimentos. E esse vídeo é pra você, né? Que se você tá vendo nesse dia tão lindo, hoje é dia 12, dia dos namorados, mas você tá aqui com uma sede de vencer impressionante. E sinceramente eu tô gravando esse vídeo agora porque eu ia enlouquecer assim que eu comecei a entrar no Instagram e o pessoal começou a postar um monte de coisa eu te amo, meu amor, não sei o que, piriri, pororó, essa coisa toda, mas vamos lembrar que é a vida, né? Vamos seguir em frente. Bem, de qualquer forma, o que é a cinemática? A cinemática, em outras palavras, é o estudo do movimento. O estudo do movimento, ou seja, quando você vê um carro, alguém correndo na rua, essa pessoa claramente está se movimentando. E não sei se você já olhou assim, você falou assim: caramba, esta pessoa variou a sua velocidade, ela acelerou. Uou! Você viu a pessoa na rua, você falou assim: caralho, ela acelerou, que legal! Obviamente você não é louco, eu também não sou louco, então, obviamente você só vê a pessoa correndo e fala assim: ah, legal, né? Tá bom. Pô, da hora, parabéns. Bem, primeiramente eu queria derrubar um mito, né? Com vocês, que isso provavelmente vai te ajudar muito no futuro, mas muito no futuro. Que é uma ideia de física lá da época de Aristóteles. Aristóteles. E que conceito, que ideia é essa, né? É que a força causa movimento. E, tipo, a princípio, você olha assim e você pensa, é, ela causa movimento. Porque, por exemplo, se eu der um soco num bloco, ele vai começar a ir pra frente. Se eu começar a arrastar, tentar arrastar, por exemplo, uma caixa no chão, eu tô aplicando uma força e ele tá se movimentando. Só que o problema dessa ideia é que ela não contempla o movimento retilíneo uniforme. Porque não necessariamente eu não tenho uma força aplicando a ele constantemente. Entende o que eu digo? Não tem tipo uma força que eu vou aplicar a ele e ele vai continuar andando. Um exemplo disso é que foi concebido muito depois, que é a física que a gente estuda, que é a física newtoniana barra galileana. Galileu fez um experimento que é o do pote, um pote, podemos dizer assim, tá meio feio, mas releve, que ele coloca essa bolinha aqui e evidentemente ela vai rolar. Ela vai fazer esse percurso, vai vir pra cá e considerando que esse lado aqui ia ser igual a esse, né? Só que o desenho não ficou bom, ele ia vir parar, essa bolinha ia vir parar aqui, desprezando qualquer forma de dissipação de energia, que, por exemplo, sei lá, o atrito, vamos supor que tudo é uma superfície lisa. Ou seja, se ele diminuísse um pouco mais aqui, aumentasse, na verdade, diminuísse o ângulo de inclinação, ela ainda assim ia andar mais. E como ia conservar a sua energia, podemos dizer assim, ó, aqui é um conceito mais avançado que não necessariamente contempla a cinemática. Contempla, mas não é o foco, né, agora. Mas para você entender melhor o vocabulário, é como se conservasse a energia, tá? Tipo, ele não perde energia pro ambiente, tá? Ele ia parar aqui. Ou seja, se ele tivesse
uma curvatura muito pequena, mínima, ele ia descer aqui, o corpo ia descer aqui, com essa certa velocidade, né? Lembra que velocidade não é força, tá? Velocidade é um vetor, mas não é força, tá? Nem todo vetor é força. Isso é importante, tá? Ou seja, ele ia continuar, ó, indefinidamente. Ou seja, recapitulando. Galileu e Newton, na verdade, o experimento é de Galileu, constatou que se eu derrubar uma bolinha em uma superfície plana, ela vai descer aqui, subir e voltar a uma mesma altura inicial. Se eu diminuir a inclinação, ela vai percorrer o mesmo percurso, ir para cá e subir até o mesmo patamar. Ou seja, se eu tirar a inclinação, não tirar a inclinação, mas colocar a inclinação em um ângulo infinitesimalmente pequeno, ele vai continuar o trajeto por indefinidamente. A conclusão que a gente consegue tirar disso é que a força causa variação de movimento. Porque nota, não tem nenhuma força que eu tô aplicando nessa bolinha aqui, ó. Não tem nenhuma força que eu tô aplicando aqui. Só tem o vetor velocidade. Ou seja, não vai ter variação de velocidade. Portanto, variação de movimento, eu poderia falar que é uma aceleração. A força causa aceleração. E dando um spoilerzinho, é daqui que vai sair. Eu não vou nem. Não é nem pra anotar isso, tá? É daqui que sai a segunda lei de Newton. Ok? Bem, que tal a gente agora começar com alguns conceitos, certo? Ampliar um pouquinho aqui, ó. Conceitos. Bem, o primeiro conceito eu vou falar sobre a velocidade média. A velocidade média, ó, queria separar um conceito, tá? A velocidade média não é a velocidade instantânea, tá? Em alguns casos, a velocidade média tem o mesmo valor que a velocidade instantânea. Mas, se tiver uma aceleração, a velocidade média não corresponde à velocidade instantânea, tá? Porque a instantânea se refere a um certo ponto, por exemplo, em um determinado intervalo de tempo, ou em um determinado tempo. A velocidade média é como é o do trajeto inteiro. Tanto é que a fórmula dela é ΔS, o deslocamento, sobre o tempo. Escrever aqui, ó. Deslocamento. Nossa. E aqui é o tempo. A unidade do sistema internacional é metros, e que é por segundo. E o tempo é em segundo. Você também pode achar o comprimento em quilômetros. Comprimento não. O comprimento em quilômetros e o tempo em hora, que é o quilômetros por hora. Só que aí é de fácil conversão. Por exemplo, se eu ando 1 metro. Vou escrever aqui a conversão, né? Rapidinho só. Porque não é aula. 1 metro em 1 segundo. Em 1 hora, que tem 3.000 segundos, tem X. É isso. Aí você faz isso, só que com os seus valores de velocidade. Eu vou fazer um exercício uma hora, um vídeo de resolução de exercício. Eu tô odiando isso, perdão a todos, né? Se você acompanha aqui. Mas eu vou e vai ficar mais claro, tá? Bem, ponto 2. O movimento. A relatividade do movimento. E aqui, nossa, pera, eu vou espirrar, eu acho. É só falar que eu vou espirrar que eu paro. Nossa, véi. Que raiva. Não, isso dá uma raiva do caramba, véi. Relatividade do movimento. A coisa mais importante dessa relatividade do movimento é que a gente vai abstrair um conceito chamado repouso.
que é um movimento compartilhado. Movimento compartilhado. Compartilhado. É isso aqui. Porque, ó, vamos supor isso aqui. Você tá numa rua e tem um cara correndo a 10 metros por segundo. Tem uma mulher correndo também a 10 metros por segundo. Tem um cara vindo pra cá. Não, vou desenhar uma diversidade, né, de gente. Uma criança a 10 metros por segundo. E tem você, sedentário, que não corre, aqui. Só observando o pessoal. Nossa, meu olho ficou muito feio, calma aí. Vamos consertar isso. Nossa, parece que piorou, mas tá bom. E você tá... Como você é sedentário, você não corre, certo? Como assim que o repouso é um movimento compartilhado? Pensando da sua perspectiva, aqui, ó. Você aqui. Essa pessoa tá se afastando por 10 metros por segundo. Essa pessoa aqui tá se afastando por 10 metros por segundo. E a criança tá se aproximando de você a 10 metros por segundo. Pensando na sua... Ah, deixa eu desenhar pra... Aqui, ó, uma árvore. E, pessoal, a árvore tá parada, tá, gente? Não tem nem como. Se você vê uma árvore andando, eu peço, por favor, que procure um médico. Ou pare de usar drogas ilícitas. Porque não vai dar certo, hein? Bem, o repouso é um movimento compartilhado. Ou seja, eu, por exemplo, eu estou em repouso e a árvore também está em repouso. Ou seja, estamos em repouso. Não temos um movimento. Tipo, eu não me movimento em relação à árvore e a árvore não se movimenta em relação a mim. O mesmo que vale é para o carinha e a mulher correndo. Vocês notam que... Vocês, ó, conseguem perceber que a cada 1 segundo, cada um anda a 10 metros. Ou seja, essa distância aqui vai ser constante. Ou seja, a mulher não vai se movimentar em relação ao homem, tecnicamente, e o homem não vai se movimentar em relação à mulher. Sacou? Mas isso não se aplica ao menino. Por quê? A criancinha, na verdade. A criança e a mulher, por exemplo. Por quê? Porque a mulher está se aproximando do menino. E o menino também está se aproximando em relação à mulher. Ou seja, a distância entre eles diminui. Ou seja, eles não estão tendo movimento compartilhado. Apesar de terem o mesmo módulo, o módulo de velocidade, 10 metros por segundo, a distância entre eles muda. Rudemente, então, você pode falar que é um movimento compartilhado, mas você pode falar que a distância tecnicamente é constante. Tá? A primeiro momento você pode falar isso. Bem, outro ponto que eu quero falar com vocês é a relatividade da trajetória. Isso vocês vão entender melhor quando eu falar sobre composição de movimentos. Mas já dá uma boa ideia de como vai ser. Por quê? Vamos supor que temos um balão de ar quente. Super fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Tum, 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 vamos cantar alegremente. Tá, desculpa, pessoal. Bem. Não, meu Deus. Gente, como é que... Meu Deus. Nossa, tô parecendo um velho agora. Não, meu Deus, não. Tá. Perdão. Só deixa eu montar aqui. Tá, vamos supor que esse balão tá se movimentando com uma certa velocidade pra cá.
E a caixa também, né? Porque ela está presa ao balão. Ou seja, eles compartilham o movimento. Eles estão em repouso em relação a si mesmo. Só que, em determinado período, tempo assim, a caixa ela se solta do balão. E ela adquire uma certa velocidade para baixo. E, de acordo, vou colocar alguns eixos para vocês entenderem melhor. Que essa velocidade x, que quer dizer que é a velocidade da horizontal, e ela adquire uma velocidade y, porque ela vai caindo por ação da gravidade, certo? Só que você olha. Nossa, eu não sei fazer olho, gente. Vou ter que pedir umas aulas. Nossa, parece um pássaro. Mas tá bom. Você não tem nenhuma velocidade. Você não concorda que, da sua perspectiva, vou colocar número, tá, pessoal? O balão é 1, o observador é 1. Ó, ponto de vista, point of view, para os amantes do inglês, você não concorda que a caixa, ela só vai cair reto? Ou seja, a trajetória da caixa em relação ao balão vai ser assim? Ela vai cair reto. Porque o balão e a caixa, eles andam o mesmo tanto em sentido na horizontal. Ou seja, a distância entre o balão e a caixa só aumenta na vertical. Só aumentam aqui, ó. Essa distância aumenta só na vertical. Enquanto do observador, ele vai ver a trajetória da caixa como se fosse uma parábola. Porque ele vai ser meio que arremessado não, ele vai se soltar com uma certa velocidade para cá. E ele vai adquirir essa velocidade. A trajetória que eu vou enxergar... vai ser, o olho vai ser assim, tá? Se reclamar também, o problema é seu. Ele vai se movimentar na horizontal e na vertical. Pensa assim comigo. Se eu tô andando de bicicleta, tecnicamente, se você derrubar o seu telefone e ele de alguma forma conseguir ter a mesma velocidade que você, ele vai cair junto contigo. Só que se alguém olhar do outro lado da rua, ele vai ver como se fosse uma parábola. É que é meio difícil abstrair isso, mas pensa assim, que se alguém tem uma mesma velocidade no mesmo sentido, tecnicamente eles estão em repouso. Só que se tiver uma velocidade, se um dos corpos tiver um outro vetor velocidade em outro sentido barra direção, quer dizer que naquela direção ele vai se movimentar em relação ao objeto. Como nesse caso do balão e da caixa. Vocês conseguem me entender? Sim. É que é meio difícil, né? Mas, pô, é que depende muito do referencial que você olha, tá? Se você olha do balão, você só vai ver a caixa caindo. Porque ela vai cair, ela vai andar para frente, entre muitas aspas, na mesma velocidade que você. Sacou? Só que ela vai cair. E se alguém olha de outra perspectiva, ele vai ver como se fosse um lançamento horizontal. Sabe? É mais ou menos isso. Bem, agora vamos falar um pouco dos movimentos. Só um panorama geral, vou só falar algumas formas rapidinho, né? Bem, primeiro eu vou separar em retilíneos,
e os curvilíneos. Os retilíneos podem ser uniforme, na verdade, movimento retilíneo uniforme. Pode ser uniformemente variável. E pode ser variável também, mas foge um pouco do nosso escopo, né? Do vestibular. Se você for fazer uma faculdade de física, engenharia, provavelmente você vai falar sobre movimento variável, assim. Não sei nem como deve ser, mas o professor provavelmente vai abordar um pouco do movimento variável. Talvez um estudo de gases, na cinética de gases na trajetória deles, como é um movimento caótico, né? Por conta da agitação das partículas. Mas eu não sei se tem uma aplicação direta a isso, viu? É complicado. Bem, pela sigla, acho que vocês também vão relembrar. De qualquer forma, né? Mudando de assunto. Que esse aqui é o MRU. Esse aqui é o MRUV. Os curvilíneos. Os curvilíneos podem ser uniformes, que é o famigerado MCU, que MCU Marvel Cinematographic Universe. Mentira. É um movimento circular uniforme. Quem dera fosse o MCU, né? E pode ser o movimento curvilíneo uniformemente variável, que é o MCUV. Sinceramente, dos quatro, o movimento curvilíneo uniformemente variável é o que menos cai. Com toda certeza, é o que menos cai. Entre os vestibulares paulistas, né? Se você é um mortal, então é o que menos cai. No ITA, no IME, tem uma certa questão que pode falar um pouco, mas também eu vou falar rapidinho, e essa vai ser a única aula que eu vou falar do movimento uniformemente variável, porque ele tem uma incidência tão baixa, mas tão baixa, que eu acho que nem vale a pena você estudar, tá? Bem, voltando, MRU. O que é o movimento retilíneo uniforme? O movimento quer dizer que o corpo tem uma velocidade, retilíneo quer dizer que ele está em uma reta, e uniforme quer dizer que a velocidade dele é constante. Ou seja, velocidade constante que isso implica, né, numa aceleração igual a zero. Até aí de boa, né? Bem, aí você provavelmente vai já lembrar, Yuji, você vai parar assim o vídeo e vai falar assim, cara, trivial. Isso, você não falou nada de novo. Eu sou o rei do MRU. E eu vou falar, primeiramente, que bom, né? Porque quer dizer então que você já não tá no zero. E vou te poupar muita coisa. Mas tem gente que não tá. Então, vamos ter que, né, ajudar esse pessoal. Agora, esse daqui, então voltando, né? Esse daqui é um dos poucos casos em que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Por quê? Se a velocidade é constante, isso implica que a velocidade não muda. Ou seja, se eu somar uma sequência de números iguais, a média dessa soma, a média, né? Dessas, né? A velocidade média é uma soma de todas as velocidades em todos os intervalos de tempo. Se eu tirar a média, vai dar a própria velocidade. Ou seja, a velocidade instantânea é a mesma forma da velocidade média. E aí você fala assim, larga a mão, fala assim, Yuji, cara, que aula boa, que legal, mano, da hora. Yuji, você falou algo que eu não sabia. E se você não reconheceu a fórmula ainda, né? Então, delta S igual a VT. Delta S
é igual a S final menos S0, que é igual a VT. Portanto, S final é igual a S0 mais VT. Aí você pensa assim, tá, ΔS, o Yuri não falou disso ainda. E realmente eu não falei, porque eu esqueci, e eu vou pedir desculpa. E, sinceramente, eu acho que é bom reforçar, né, caso você não lembre, caso você não saiba, que ΔS é a variação. Ou seja, é o final menos o inicial. É só isso. Por isso que eu abri essa conta, pude fazer isso normalzinho. E você vai lembrar dessa fórmula como a fórmula do sorvetão. Não, sorvetão não. A fórmula do sorvete. Aí você só falou assim, cara, eu sei. Yudi, eu sei, tá? Me respeita. Eu sei a fórmula do sorvete. Se tem uma coisa que eu sei em física, é a fórmula do sorvete. E eu fico feliz com isso, tá? Porque tem gente que não sabe. Meu irmão, por exemplo, não sabe porque ele não tá querendo estudar. Desgraçado, Code, se você tá vendo isso, vai estudar. Pelo amor de Deus. Tá? Bem, vamos falar um pouco do... Não, vou abordar o gráfico depois. Vou só dar um panorama geral nessa aula, sem necessidade de gráfico. Quando eu for aprofundar cada movimento, eu falo dos gráficos, tá? Bem, movimento retilíneo uniformemente variável. Movimento quer dizer que alguma coisa tem velocidade. Retilíneo tá numa reta. Uniforme quer dizer que ele tem uma uniformidade. E variável, uniformemente variável, ou seja, ele varia de forma constante. Como assim ele varia de forma constante? Quer dizer que a velocidade não é constante e e a aceleração é constante. E o que seria a aceleração? É a taxa de variação da velocidade em um determinado período de tempo. Somente isso. E nesse caso, pessoal, a aceleração média é igual a... A gente vai usar a aceleração média porque é a aceleração instantânea, né? Tecnicamente. Mas eu não gosto de colocar isso. Então, a aceleração média é a variação de tempo sobre a variação de t. Que vai ser medida em metros por segundo ao quadrado. No SI, claro. E eu também nunca vi um exercício te dar em, tipo, quilômetros por hora ao quadrado. Nunca vi. Se tem, eu sou meio ateu disso, tá? Com todo respeito. Bem, aí você vai olhar, você vai pensar assim... Caramba. Já foi a fórmula do sorvete. E se tem uma coisa na vida também que eu sei... É a fórmula do sorvetão. Então... Escreva a fórmula do sorvetão, Yudi. Eu não quero saber da dedução. E eu vou escrever a fórmula do sorvetão porque eu também tenho preguiça de fazer a dedução. Mas, caso você tenha um pouco de curiosidade, a dedução das fórmulas da maioria em questão disso sobre a variação de espaço, o espaço a posição que o corpo ocupa é dado no gráfico. Como o gráfico desse aqui, no gráfico de velocidade por tempo. A grande maioria é por aí. Como esse daqui é uma reta, fica fácil de fazer, tá? V0t mais
AT² sobre 2. Gente, eu queria falar também que eu não gosto muito de usar S0 e S sobreposição, porque eu acho que não fica prático. Normalmente eu coloco ΔS, que é deslocamento, né? V0 mais V0T mais AT² sobre 2. Que aqui já é o deslocamento, já sai bonitinho, né? Mas normalmente você também usa o S0 igual a 0, né? Você coloca como se fosse a origem, como se o boneco estivesse na origem, né? Bem, vamos falar aqui a fórmula do Torricelli, que você vai usar quando não tiver tempo, o problema, tá? E, de novo, você provavelmente lembra, acho que dessa fórmula, porque tem um jeito muito infame de lembrar dela, certo? Que é... Nossa, meu Deus, vou ter que falar isso no canal, no YouTube, que meus pais são inscritos. Beijo mãe, beijo pai. Que é, vovô comeu a vovó e mais duas amigas dela. Esse é o jeito, né? Esse é o jeito. Esse é o jeito, né, pessoal? Bem, o que o ser humano não faz, né? O que o ser humano não faz? Foda é isso, né? Complicado é isso. Mas de qualquer forma, vamos partir pro próximo, né? Bem, esse aqui eu vou falar bem rapidinho, porque tem uma parada chata nele. Que é o MCU, que é o movimento circular. Uniforme, ou seja, ele é num círculo, tá? E uma coisa que é interessante de se falar é que a velocidade a gente pode tratar como algo vetorial, certo? E nesse caso, a velocidade ela não é sempre igual. Como assim? A velocidade é sempre tangente ao ponto que ela se encontra da trajetória. E ela forma ela forma uma... ela se liga ao centro, de forma rude falando, formando um ângulo de 90 graus. Ela é tangente sempre, e dependendo do sentido, né? Depende de se ela está girando em sentido horário ou anti-horário, a velocidade sempre vai estar tangente, né? A curva, né? Só que, então, eu falei que a velocidade não é a mesma. E realmente, porque se você pensar, a direção e o sentido não é a mesma aqui. Uma tá para horizontal da esquerda para direita, a outra tá vertical de cima para baixo. Então por que ela é uniforme? Aí que tá. Aí que tá. O módulo da velocidade é o mesmo. O módulo da velocidade é o mesmo. Tá. É só isso que eu vou falar hoje. Porque, sinceramente, a discussão sobre o MCU e o MCUV... o MCUV vai ser só uma nota de rodapé, tá, pessoal? Porque, sinceramente, pensando melhor aqui, eu acho que eu só vou dar essa visão geral rapidinho, tá? Porque não vale a pena. Porque é muito extensa a discussão sobre MCU e MCUV. Mais sobre MCU, né? Porque MCUV nem tanto. Mas o MCU é algo extenso. É extenso. Porque tem período, tem frequência, tem as grandezas. Aí você vai ter que relacionar a grandeza angular com a grandeza escalar. Depois você vai falar sobre uma aceleração angular. Aí é um bagulho chato. Aí tem transmissão por correia, transmissão por contato, não, com eixo. Falei errado, né? Desculpa. Tem rolamento também. Tem centro de rotação instantânea, que eu acho que nem vale a pena falar sobre, mas tem também.
É muito chato, gente. É muito chato. É muito chato, é muito extenso. E eu acho que essa ideia inicial já ajuda bastante. Bem, o MCUV. O MCUV, gente, é o movimento circular uniformemente variado. Ou seja, segue a mesma linha do movimento retilíneo uniformemente variado. Quer dizer que ele vai ter uma aceleração tangencial constante. Barra angular constante, né? Vamos falar assim? Por que que eu não falei aceleração só? Depois eu vou abordar isso, mas no movimento circular já tem uma aceleração. Aí você fala, meu Deus, gente, como assim? Como assim, gente? O que você tá falando? Tem uma aceleração. Por que que você acha que um vetor horizontal vai para vertical? É porque tem uma aceleração aqui, gente. Tem uma aceleração aqui, apontando para o centro, que a gente vai chamar de aceleração centrípeta, tá? Então, vai ter uma aceleração, no MCUV vai ter uma aceleração tangencial, ou seja, a aceleração, além de ter uma aqui, vai ter outra aceleração aqui, ou para cá também, desacelerando o corpo, por exemplo. E você já viu, aí começa uma discussão chata que você fica, meu Deus, acaba. Acaba, meu Deus, meu Deus. Quando o professor começa a falar, tipo, um monte de coisa, você já fica assim, meu Deus, professor, fica quieto. 7 horas da manhã você tá falando sobre polias, tá ligado? Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse panorama geral. Eu resumi bastante. Eu só falei um pouquinho mais dos movimentos retilíneos, que são simples, né? De certa forma, porque, querendo ou não, são retos, né? Ou seja, querendo ou não, você consegue imaginar melhor. Só que o MCU, por ser menos comum, imagino que você nunca tenha visto alguém rodando assim alguma coisa, né? Sei lá. Você nunca. Você também não vê todo dia uma roda gigante. Então eu imagino que seja um pouco difícil. Resolvi dar um panorama geral, né? Só para reforçar alguns conceitos, falar sobre adiantar algumas grandes escalares, né? Como aceleração, para perder menos tempo até. Eu acho. Se você não conseguir entender, deixa um comentário. Eu tento responder à medida do possível. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Agora deu horário e eu vou ver o jogo do São Paulo. Sou São Paulino, infelizmente. É isso, pessoal. Beijo. Abraço.